Shalom, tudo bem? Bem-vindo ao segundo vídeo do nosso mini curso Como Ser um Profeta Hoje. Você já assistiu o primeiro vídeo? Não? Chegou aqui agora? Não assistiu o primeiro vídeo? Não, desligue. Não, sério. Sério, é sério, tô falando sério. Não é onda, não é papinho não. Desliga e vai para o primeiro vídeo. Como ser um profeta nos dias de hoje. Tá lá, profeta, você pode ser um. Vídeo 1, tá lá numerado, vídeo 1 no cantinho. Assista. Porque senão não adianta. Vai assistir vídeo 2 não vai entender nada. Aí vai ficar fazendo comentários e tal, coisa que eu já respondi no primeiro vídeo. Então vai lá. Já foi lá? Então vamos lá. Nosso texto, eu tenho que fazer isso mesmo. Não tem jeito não, porque senão a pessoa fica fora de contexto. Um curso é sequencial, não é feito à toa. Eu não estou fazendo esse vídeo à toa. Nosso texto para esse vídeo vai ser 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Como eu disse, nem tudo eu vou soltar neste curso. Eu vou fazer outros vídeos e tal. Vocês vão ver muita coisa ainda nesse canal. Se não for inscrito, se inscreva. Versículo 1. Aqui é a história de Elias, né? Profeta muito conhecido. Tem muita gente que quer ser Elias, né? Até quer ser Elias, o cara quer ser Elias. Quando o Eterno estava prestes a elevar Elias no redemoinho às atmosferas, Elias partiu com Elixá do Quilcale. Quilcale é círculo, aquilo que é redondo. Nem vou entrar nesse aspecto aí, senão vai dar uma bronca terrível aqui. Quilcale, esse nome foi colocado, o nome dele era outro. Versículo 2, e Elias disse a Elixá, fica aqui, rogo, porque o Eterno me enviou a Betel. Porém Elixá disse, assim como vive o Eterno, e assim como você vive, assim como seu raciocínio existe, assim como você raciocina, porque perdeu o raciocínio, acabou, né? Juro que não te deixarei. E desceram para Betel. E os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Elixá. Eles disseram, sabes que o Eterno hoje tomará a teu Senhor de cima da tua cabeça? Ele disse, quieto, eu sei também. Eu também sei, calai-vos. A minha tradução diz filhos dos profetas, porque a palavra lá é Ben, Benei, Neviim. Só que Ben não é traduzido só como filhos. Eu tenho que mostrar isso aqui, tenho que parar aqui. A palavra Ben, os meus alunos de hebraico, atenção, todos os meus alunos de hebraico, o que é que eu falo para vocês o tempo todo? Uma coisa é significado básico, não quer dizer que seja o único. Normalmente a palavra Ben é traduzido como filho, mas não quer dizer que seja a única forma de ser traduzido, porque depende do contexto, depende de várias situações. Aqui é discípulo mesmo. Eu vou até usar uma questão cristã, que aí todo mundo vai entender rápido. Estou usando uma questão cristã, tá? Você conseguiu uma alma, evangelizou, e a pessoa aceitou, tal, é seu filho, na fé. Não é assim que é usado? Ou já mudou hoje? Não, eu acho que é assim ainda. Aí você batizou ele, é seu filho na fé. Mas a gente não usa esse termo? Naquela época não era diferente, não. O cara conseguiu ser profeta, e eu ensinei ele a ser profeta, então ele é meu filho. Então os filhos dos profetas, não é filho no sentido genético aqui. É discípulos dos profetas. Tem algumas versões que traduzem discípulo, provavelmente a sua. Minha versão aqui traduz filho. Então, beleza. Versículo 4. E Elias lhe disse, está passando um avião, não tenho como controlar o avião. E Elias lhe disse, fica aqui, porque o Eterno me enviou a Jericó. Porém ele disse, assim como vive o Eterno, e assim como vive a tua alma, assim como tu vives, juro que não te deixarei. E chegaram a Jericó. E os filhos dos profetas
discípulos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Elisha e lhe disseram: sabes que o Eterno tomará, tomará hoje o teu Senhor de cima da tua cabeça? De cima da sua cabeça. Ele vai. E ele disse: eu também sei, calai-vos. E Elias disse: fica aqui, porque o Eterno me enviou ao Jordão e a Ardenne. Porém, ele disse: assim como vive o Eterno, assim como a tua alma vive, assim como tu vives, juro que não te deixarei. E os dois se foram. Rapaz, que história. Cheguei a dar arrepios, né? Essa história cheguei a dar arrepios. Não vou entrar aqui no mérito, a gente está estudando sobre profeta, não vou entrar aqui no mérito que ele foi levado, não é. Eu vou fazer ainda esse vídeo, mas não é esse aqui não. Vai fazer parte de uma outra série. Mas vamos lá. Como ser um profeta hoje? Não é simplesmente você ver um relato desse e querer fazer parte desse relato. Você querer ser Elias para de repente acontecer a mesma coisa. É o estado emocional seu que pede isso. Mas na razão mesmo, você não sabe o que aconteceu aqui. Se você souber, talvez você queira, talvez não. Mas a questão aqui como é que Elias sabia? Sem fé, sem questão de fé. Como Elias sabia que ele ia ser levado? Não sei se ele sabia, não. Você sabia? Eu sei que Eliseu sabia. E eu sei que os discípulos dos profetas sabiam. Isso aí eu tenho certeza. Então, eles sabiam. Todo mundo sabia, na verdade. Mas como? Presta atenção. Elias é um profeta. É um nabi. E dos bons, dos melhores. Não era qualquer um, não. E Eliseu era seu seguidor, era seu discípulo. Então Elias é um professor. E Eliseu, um discípulo, um aluno. Então, por aqui você percebe a questão. Então existia a ideia de professor e aluno? Existia. Então existiam estudos. Quer você acredite que era escrito ou não, mas estudos existiam. Você pode se colocar agora sim, você pode se colocar na época e dizer assim, bom, Eliseu era discípulo de Elias. Então Elias o ensinava. Como que Elias o ensinava? Pode ter sido assim, Elias estava andando por aí dizendo, olha Eliseu, para você ser um navio como eu, você precisa ter determinadas atitudes. Né? Determinadas atitudes. Aí eles diziam, assim, entendi, mestre. Entendi, mestre. Pode ter sido. Agora, você está em 2 Reis, tá? Você está com óculos de 2023 agora. Você está com 2 Reis na mão aqui. Eu tô com 2 Reis na mão. Você também está. Agora pergunte, vamos tirar o óculos de 2023 e colocar para aquela época. Eles tinham 2 Reis na mão? O que você acha? Coloca nos comentários. Você acha que Elias tinha o livro de 2 Reis? A história dele está em 2 Reis. Mas ele tinha 2 Reis? Claro que não. Qualquer pessoa racional sabe. Ele não tinha 2 Reis. Como é que ele vai pegar? Como é que ele. Olha que engraçado. Como é que ele vai perguntar? Como é que ele vai dizer assim a Eliseu? Eliseu, pega o livro de 2 Reis, onde está escrita a minha história que eu vou ser levado. Não tem como. Ele está vivendo a história. Ele não sabe, ele não está sabendo, não. Ele está vivendo a história. Nós estamos lendo a história que foi escrita a respeito dele. Então o que ele tinha, irmãos? Se ele não tinha 2 Reis, o que ele tinha, irmãos? Ele tinha em mãos o livro do profeta Isaías. Não. Isaías ainda não tinha, não. Não tinha Isaías, não. Agora estamos chegando num eixo. Ele tinha então o livro de Ezequiel. Não, peraí, Ezequiel ia nascer ainda. Ele não tinha o livro de Ezequiel. De Daniel, Jeremias. Não tinha esses livros.
Me explique como é que Elias vai ensinar Eliseu. Nós vimos, por isso que eu disse para vocês no vídeo número 1, nós vimos no vídeo de número 1 que um dos requisitos para ser profeta não era sinais, não era milagre. Era ouvireis e colocareis em prática, na linguagem de hoje, colocareis em prática tudo o que vos ordeno. A função principal do Navi era não fugir da Torá. Era isso que eles tinham, irmãos. Eles não tinham livro dos profetas. O que eles tinham em mãos, eles tinham que seguir o que eles tinham em mãos. Raciocina comigo. Ele não tinha nada disso aqui. Não tinha o Tanar. Ele não tinha o livro dos Salmos. Ele não tinha nada disso. Eles tinham que seguir o que eles tinham em mãos. O que é que eles tinham em mãos? O rolo da Torá. Então, para Elias chamar Eliseu e fazê-lo de discípulo, ele tinha que ensinar a Torá. Eles tinham que memorizar a Torá, onde o Eterno está falando. O Eterno falou isso, ele memoriza. Por quê? Porque ele vai lidar com reis. Ele vai lidar com reis. Todo mundo sabe a história de Elias e Acabe. Para um profeta como Elias chegar diante de uma pessoa que está sentada no trono para governar, ele tinha que ter uma bagagem extraordinária. Para quem não sabe, a própria Torá diz que o rei seria uma pessoa assim, que teria que ler a Torá e entender da Torá. E um profeta tinha que repetir a Torá. Então o profeta tinha que falar algo que o rei conhece. A Torá. Então, todo mundo naquela região conhecia a Torá. A lei de Deus, né, na sua linguagem, conhecia a lei de Deus. Então, para ser um Navi, você tinha que conhecer muito bem o livro que você está carregando, que naquela época seria a lei de Deus. Nós chamamos de Torá hoje. Então, esse é o segundo requisito. O primeiro requisito não eram sinais e milagres que faziam a pessoa ser profeta. O segundo requisito é conhecer a Torá, conhecer a lei de Deus, as leis de Deus. Aí eu pergunto a você, que está acompanhando esse mini curso, você conhece a Torá? Responde nos comentários. Não é conhecer a palavra da Torá, você conhece as leis da Torá? Mas quer ser profeta. Eu estou usando o contexto da época, eu não estou inventando. Usar o raciocínio. Então vamos lá. Todos foram avisados. O que ia acontecer com Elias era do conhecimento comum. Todo mundo sabia. Onde Eliseu chegava, Eliseu era avisado: você sabia que seu mestre será tirado de ti? Mas quem estava falando isso? A Torá estava dizendo isso? A Torá, estava escrito na Torá, eis que um dia o profeta Elias será levado. Não estava escrito não. Então, peraí, então o que fazia com que Elias, Eliseu e o pessoal soubesse? Vamos ao capítulo 1. Capítulo 1 do 1 Reis mesmo, 2 Reis mesmo. Estamos em 2 Reis, capítulo 2. Agora vamos ler uma parte de 2 Reis, capítulo 1, versículo 1 mesmo. E Moabe se rebelou contra Israel depois da morte de Ahav, de Acás. E Acasias caiu pelas grades de um quarto alto que tinha em Shomirone e adoeceu. E enviou mensageiros e lhes disse: ide e perguntai a Baal-Zevuv, o deus de Ecrom, se sararei desta doença. Ele caiu lá, desabou lá e ficou doente. Versículo 3. E o malar do Eterno disse a Elias, o tishbita: levanta-te, sobe para encontrar-te com os mensageiros do rei de Shomirone e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel? Que ides consultar a Baal-Zevuv, o deus de Ecrom? Quem estava com Elias? O que Elias tinha? A Torá.
Quem estava com Elias? Um malar do Eterno, um mensageiro do Eterno, um anjo, né? Na sua linguagem, a linguagem comum. Um anjo estava com o Eterno. Agora seja sincero. Seja sincero. Eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria muito que vocês me respondessem nos comentários. Aí eu posso até terminar o vídeo aqui com essa pergunta. Se Elias estava com a Torá na mão, a lei de Deus na mão, só tinha isso, ele não tinha outros livros. Ele podia ter o livro de Breshit, né? Mas não tinha o Tanar. Se Elias estava com a Torá na mão, e você vê, você pode ler o restante do capítulo, você vê que tem um malar junto com Elias. O malar está andando com Elias o tempo todo. Qual o nível de consagração de Elias? Eu fico até assustado só de pensar nisso. Qual o nível de consagração que Elias tinha para andar com a Torá, ensinar outro a ser profeta e ter um malar próximo a ele e ainda ser levado para as alturas? Qual o nível de consagração de um homem desse? Você acha que um ser, só uma conjectura aqui, você acha que um ser de bilhões de anos de existência, segundo a minha humilde conta, a gente não faz ideia, eternidade, não tem como você mensurar isso. Mas vamos botar assim, bilhões de anos de existência, um acúmulo de conhecimento extraordinário, um conhecimento fora do normal, um ser que pode viajar o universo. Nós mal estamos conseguindo sair do nosso planetinha, nosso planeta, nós mal estamos conseguindo sair. Vamos para um avião ali naquelas alturas, já achamos que é um avanço extraordinário. Esse ser consegue viajar pelo universo. Ele consegue viajar. Você acha que esse ser vai sair de onde eles estão para vir ao nosso planeta para falar com Elias, uma pessoa sem consagração nenhuma? E levá-lo ainda. Ele foi levado. Acabou. Raciocina então um ser desse olhando para o planeta Terra e vendo um homem como Elias. E ele vai descer para falar com esse homem, para instruí-lo, para fazer tudo, ajudá-lo, protegê-lo, só porque ele é um profeta? Não é só porque ele é um profeta. É porque o nível de Elias não fazia Elias ser um homem qualquer. Elias tinha uma consagração fora do normal. Então, é possível ser um profeta hoje? É possível. Mas as pessoas que se candidatam a ser profeta estão dispostos a ser como esses homens? Algo a se pensar. Algo a se pensar. Estão dispostos? Não sei. Você sabe. Elias usava um cinto de couro na roupa dele, uma vestimenta, né? O cinto de couro Elias disse no versículo 4, por isso assim disse o Eterno, versículo 4 do capítulo 1, da cama a que subiste não descerás, pois certamente morrerás. E Elias partiu, caiu fora. E os mensageiros voltaram a ele, e ele lhes disse, o que há de voltar? O que há que voltar? O rei está dizendo, você voltaram por quê, rapaz?
Eles lhe disseram, um homem saiu ao nosso encontro e nos disse, ide, voltai para o rei que vos enviou e dizei-lhe, assim disse o Eterno, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-Zevuv, o Deus de Ecrom. Preste atenção que aqui ele disse, assim diz o Eterno, mas lá em cima disse, o malar do Eterno foi a ele. Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. E ele lhes disse, qual era o aspecto do homem que veio ao vosso encontro e vos falou essas palavras? E eles lhe disseram, era um homem de cabelos compridos e com um cinto de couro amarrado na cintura. E ele disse, é Elias, é Elias, é Elias. Pá. Ele disse o quê? Que eu não vou descer, subir essa cama. Como ele era assim, eita, me acabei. É Elias. Eita, puxa vida. Se fosse outro, eu não ligaria. Qual é o aspecto desse homem? Aí ele era assim. Vá lá pro Deus de Ecrom, não mandei você ir lá pro Deus de Ecrom. Não, quando eles disseram que era um homem assim é Elias. Ele disse, me acabei. Me acabei, é Elias. Esse cara aí é Elias, velho. Percebeu a questão? Ou a reação do rei? Porque ele usava um cinto de couro. Naquela época simbolizava a ligação com o divino. Não era um cinto qualquer. Não era qualquer pessoa que usava aquele tipo de cinto. Percebeu? Então não era qualquer pessoa que tinha aquele nível de consagração para usar aquele cinto. Hoje pode ser outro símbolo, sim. Não estou questionando isso. Mas a questão é que naquela época era fácil reconhecer uma pessoa que usava o símbolo, que tinha uma autoridade para usar o símbolo que significava ligação com o divino. Uma pessoa que visse Elias diria logo, eita, lá vem bronca. Lá vem bronca. O que esse cara disser, velho, já era. Porque Elias era consagrado. Elias sabia o que estava escrito em Devarim, capítulo 13. Se um profeta ou sonhador disser para você um sinal, e o sinal acontecer, o sinal vindo da atmosfera ou da terra, capítulo 13 de Devarim, e tal sinal acontecer, e depois ele disser, vamos e sigamos outros deuses, não siga. Elias não era assim. Elias vai fazer um sinal, vai matar 50 pessoas 3 vezes, se eu não estiver enganado. Sucedeu o sinal. Sucedeu o sinal. Versículo 13. E tornou a enviar-lhe um terceiro capitão de 50 com seus 50 homens. E subiu e veio o capitão de 50, se pôs de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe. Ele disse, homem de Deus, que seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 servos. Eis que fogo desceu da atmosfera e consumiu os 2 primeiros capitães de 50 com seus 50 homens. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. O cara sabia o que tinha acontecido, ele clamou a Elias, por favor, eu sei, olha, eu sei que os outros morreram, mas por favor, que seja preciosa aos seus olhos a minha vida. Não me mate não. Ou seja, o que você fala acontece. Então, não fala isso não. Peraí. E o malar do Eterno disse a Elias, desce com este, não o temas. Rapaz, o rei mandou 50 lá com o capitão, e Elias disse, olha, se eu sou homem de Deus. Olha a convicção que Elias tinha. Se eu sou homem de Deus, vocês vão morrer. Buf! Ele não teme o rei. Um Navi, um profeta verdadeiro, não teme ao rei. Não teme. Ele tinha uma consagração, ele tinha uma convicção tão grande de que tinha alguém com ele, superior, que ele não temeu o rei. E sabe do que mais? Ele não temeu, foi com esse homem no versículo 16 e disse-lhe, assim disse o Eterno, por que enviaste mensageiros a consultar Baal-Zevuv, o Deus de Ecrom, como se não houvesse Deus em Israel para consultar sua palavra? Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Ele não voltou atrás, não. Ele estava diante do rei agora e disse, você vai morrer. E morreu.
conforme a palavra que o Eterno falara a Elias. Então, para você ser um Navi, você tem que ter uma consagração muito boa, além do normal. Para quê? Para chamar a atenção de um ser superior. Esse ser vai andar com você, vai guiar você, e você não pode ter medo de nada e nem de ninguém. E o que você falar vai acontecer. Mas você tem que fazer o que está no vídeo de número 1. Eu não vou repetir aqui não. Você vai no vídeo número 1, assiste de novo para entender lá. Esse aqui é o segundo passo. O primeiro passo, não aumente nada na escritura. Não diminua nada na escritura. E o segundo passo, tenha uma consagração e uma convicção fora do comum. Porque se for comum, você não precisa ser profeta. Fui. Se inscreve no canal, deixa seu like, comente, compartilhe e nos veremos no próximo vídeo. Shalom.